De certa forma, o meu doutorado foi um prolongamento da minha dissertação no mestrado. Pois, como eu já estava estudando essas táticas de resistência escrava no espaço urbano recifense, né, partindo daquela visão de Leila Algrante, de que no espaço urbano, por conta do próprio tipo de trabalho que o negro de ganho fazia, era necessário uma maior mobilidade, né, maior liberdade de movimentos, para que esse escravo pudesse desempenhar contento suas atividades. Veja bem, eu queria chamar a atenção aos nossos ouvintes, que nós estamos já há uns 3 ou 4 professores, pesquisadores que chegam aqui para nos colocar isso, que nós devemos superar aquela ideia de que o escravo é sempre aquele fulano que está amarrado numa corrente, pegando uma enxada e cortando cana o dia todo e preso à noite. Não é? Há outros tipos, há outras maneiras de ser escravo, que se foi vivida a escravidão, principalmente isso que é esta que foi o objeto do estudo do professor Wellington, que é a escravidão urbana. Queria que o senhor conversasse um pouco mais. Onde viviam esses escravos? Viviam na cidade como, professor? Os escravos viviam, alguns junto com seus senhores, a maioria, né? Alguns viviam sobre si, como se dizia na época, ou seja, tinham a permissão de seus senhores para morarem fora da casa do seu senhor, em algum casebre, na beira dos mangues, em algum cortiço, né? Geralmente escravos de ganho, e tinham essa possibilidade de amealhar algum dinheiro durante o dia. O senhor pode me explicar, escravo de ganho, o que é que essa expressão significa? Quando é que um escravo ele era chamado escravo de ganho? Quando é que ele se tornava um escravo de ganho? Era aquele escravo que não vivia para o serviço doméstico, de portas adentro. Era o escravo que vivia na rua, desempenhando as mais diversas atividades. Todo o serviço em uma cidade, toda a vida econômica em uma cidade girava em torno do trabalho escravo. Como disse Antonil, os escravos eram os pés e as mãos do senhor de engenho, mas também o eram das cidades, das casas grandes, dos sobrados e dos sobrados urbanos, né? Então esses escravos desempenhavam todo tipo de atividade, transporte de pessoas, abastecimento de água, de capim, de lenha para as casas, transporte de mercadorias. Todo esse tipo de trabalho braçal, basicamente, era feito por escravos. Né? Transporte dos dejetos humanos para serem atirados na beira do rio ou da praia. Quer dizer, digamos assim, digamos que eu seja um fulano, né, que meu bisavô, que não é verdade, fosse um dono de uma loja de comércio na rua direita. Então eu teria alguns escravos comigo. Né? Alguns desses escravos, eu podia alugá-los para outra pessoa trabalhar, era isso? Podia. Então eu dizia, olha, você vai sair de manhã, arruma o que fazer e me traga algum dinheiro da noite, era assim que acontecia? Havia o escravo de aluguel, que você podia alugar, porque o escravo era um bem semovente, podia ser comprado, alugado, vendido, né, hipotecado. Então você podia alugar o seu escravo, mas também podia colocá-lo ao ganho, ou seja, colocá-lo na rua, depois de se pagar uma taxa à Câmara Municipal, para que ele vendesse quinquilharias, comida, bebida, fosse empregado no transporte de pessoas, ou então escravos que possuíam ofícios. Essas tapioqueiras que ficavam nas esquinas no fim da tarde, eram escravas de ganho? Sim, em grande parte sim, não apenas escravas de ganho, né? Porque também muitas mulheres pobres, livres, ganhavam seu sustento na dessa rua, forma, né? Desse tipo. Mas o negro de ganho, ou escravo de ganho, ou negro ao ganho, era geralmente um empregado nesse tipo de trabalho, no espaço urbano, né? E que tinha a obrigação de levar ao seu senhor o chamado jornal, que era um valor estipulado pelo senhor em dinheiro, que ele teria que entregar diariamente, ou então semanalmente, ou até mesmo quinzenalmente. O que sobrasse do que ele conseguisse com as suas atividades era do escravo. Então digamos que eu sou um senhor de escravo e tenho Antônio, que é meu escravo, e eu digo, olha Antônio, você tem uma semana, e dentro de uma semana me apareça aqui somente com R$25. Então o fulano passava a semana fora, trabalhando, não me interessava onde ele dormia, não me interessava o que ele fazia, agora ele tinha que voltar no final da semana com R$25 para mim. Se ele tivesse feito 55, os 30 era dele. 30 era dele. Em tese era isso, né? Então o escravo precisava de maior liberdade de movimentos para poder transitar e ter contato com a sua clientela, né?
não poderia ficar parado. Então, quer dizer que esse escravo de ganho, ele podia juntar um dinheirinho, um pecúlio, e daqui a pouco ele podia comprar a sua liberdade. Podia. Se bem que grande parte preferia gastar o pouco que conseguia nas tabernas da vida, né, lavando a alma com alguns goles de vinho, de aguardente, as chamadas bebidas espirituosas, né, para aquecer o espírito. Né. Agora também, esses homens escravos, eles podiam se filiar a alguma irmandade? Sim. Então, existiam várias irmandades, inclusive hoje em dia muitos estudos sobre isso. Na UFRPE mesmo temos pelo menos umas três alunas no mestrado que trabalham com irmandades no século XVIII, principalmente aqui no Recife, né? Tanto irmandades de pardos, irmandades de negros, né? De pretos,